Ok, pessoal, estamos de volta aí, agora nessa oportunidade para ver como fazer o teste do transistor bipolar, né? Fora do circuito. Nós já vimos que o transistor precisa estar fora para poder não sofrer interferência da placa de circuito impresso, né? Transistores de pequena, média e mais alta potência, que nós temos aqui alguns exemplos que trouxemos para vocês. Mas antes de fazer o teste e mostrar aqui como deve ser feito, eu queria apresentar para vocês esses dois equipamentos, esses dois instrumentos de medição. Nós temos aqui um multímetro digital da ICEL, né, o MD6111, é um equipamento de boa qualidade, né? E esse equipamento é nacional, chave rotativa completa, e nós deveremos habilitar o equipamento na função teste de semicondutores, né? Que vocês observam aqui o desenho desse diodozinho, esse símbolo do diodo. Então sempre assim, ok? Temos fundo de escala iluminado, como vocês observam, tudo mais. Bom, as pontas de prova, né? O vermelho ligado no conector tensão, você vê aqui embaixo, correspondente, portanto, ao polo positivo da bateria, e o preto, a ponta de prova preta, conectada sempre ao comum, que vocês observem aqui embaixo. Então a calibração adequada deve ser essa: preto no comum, vermelho no positivo, e habilitação da função teste de semicondutores, como vocês observam aqui nessa função. Aí o equipamento, como eu falei, vai mostrar uma tensão de sobrecarga. No caso aqui, esse equipamento nacional, ele acusa 1 volt. Você observa aqui 1.0 ou 1 volt, que é a máxima tensão de circuito aberto disponível para teste de semicondutores. Ok? Vou desligar aqui para a gente ver. Bom, aqui de lado nós temos um outro equipamento da Minipa, né? Um multímetro bom também, menor. É o ET1002. No caso, a chave rotativa, né? Ela é um pouco diferente. E vocês observam aqui que eu coloco a chave rotativa na posição teste de semicondutores, né? Vocês observam aqui o desenho do diodo, né? Eu posso acionar dessa forma. Aí o que é que vai acontecer? Vai aparecer 1 na tela do visor LCD, né? Não aparece um ponto, é 1. É só uma característica de equipamento para equipamento, mostrando que os dois têm tensão de sobrecarga de 1 volt. O comum, ponta de prova preta, no conector de entrada do equipamento, e a ponta de prova vermelha no conector de tensão do equipamento. Bom, fazendo isso, eu calibro o equipamento da Minipa para medir transistores fora do circuito. Ok? Bom, vou desligar esse equipamento azul. Vamos passar a fazer o teste com o equipamento vermelho, tá? Está apresentado aqui para vocês. Bom, aqui nós temos uma caixa de componentes que nós trouxemos com várias referências de transistores. Transistores de pequena potência, esses BCs, 548, 549, 237, 337, 558, 327, 559, o BF194, 255, tudo isso é transistor de áudio de uso geral, né? Também de baixa potência, baixa corrente de coletor, no caso. Nós temos aqui também transistores de média potência, os BDs, no caso 135. Esses BDs são transistores maiores. O tamanho do transistor denuncia a capacidade de potência dele, né? Principalmente potência térmica, potência que é convertida em calor, conversão de parte da energia elétrica em térmica. Então esses transistores maiores conseguem dissipar maior potência, né? Trabalhando, portanto, com maiores correntes de coletor. Nós temos finalmente aqui, né, outro BD aqui, 137 também, né? Mesma categoria do 135, né? Mudando apenas polaridade. Nós temos aqui os transistores de mais alta potência, no caso aqui, né? Os tipos desses todos, mais alta potência, são os tipos 31, 41 e 42, né? Então, transistores de maiores potências, portanto, maiores correntes de coletor. E, consequentemente, menores ganhos, né? Vocês se lembram daquela tabela
que nós falamos, aquela tabela dos transistores mostra referência de transistores, corrente de coletor mais altas, potências mais altas. E faixa de variação do HFE, que é o ganho de corrente em emissor comum. Repare que os betas lá, os HFE, são maiores para transistores de menor potência, correspondente aos B6, menores correntes. E os betas menores são para transistores de maiores potências, no caso, os TIPs e os BDs. Isso sempre acontece, tá? Bom, por isso que no Darlington, na configuração Darlington, né, a gente vê o Darlington como uma solução de vencer esse problema. Você trabalhar com transistores de alto ganho com grandes correntes e potências de coletor. Ok? Bom, aqui nesse protoboard, aqui nós temos a matriz de contatos, né, que nós idealizamos para fazer esses testes, né? Os conectores de entrada aqui, de alimentação, não vamos usar. Aqui uma série de transistores de pequena e mais alta potência que nós conseguimos colocar para poder fazer o teste. Não de todos, senão ia demandar muito tempo, mas de algumas referências de transistores. Bom, como eu falei, o primeiro passo é ajustar o equipamento, né? A função teste de semicondutores. Então vamos usar o equipamento vermelho, vamos ligar aqui o power e colocar na função teste de semicondutores. Bom, então o equipamento acusou logo uma tensão de sobrecarga aí, 1 volt, dizendo que ele está capacitado para iniciar os testes, né? Vermelho no positivo e preto no negativo. Bom, o primeiro passo, já no teste de transistor, nós sabemos que é possível identificar 4 aspectos. Primeiro, a identificação dos eletrodos. Nós vimos quem é quem, base, coletor e emissor. O segundo aspecto é o estado de integridade física e funcional das junções. Junções em perfeito estado conduzem e bloqueiam quando devem conduzir e quando devem bloquear. E junções defeituosas em curto ou fuga, né? Ou simplesmente rompidas. Bom, o terceiro aspecto a avaliar é a questão da polaridade do transistor, se ele é NPN ou PNP, né? E o quarto aspecto é em relação ao tipo de material do semicondutor utilizado, silício ou germânio, ok? Bom, então vejamos aqui com o professor Gregor, né, já a referência desse BC549, né? Como eu falei, o primeiro passo é identificar a base. Aí nós medimos aleatoriamente um par de eletrodos e observamos o display do equipamento, né? Vamos lá. Vamos medir aleatoriamente um par de terminais. Sobrecarga. Sobrecarga. Até agora a base não apareceu. Sobrecarga também. Até agora a base não apareceu. Sobrecarga. Não, já tem tensão. Bom, então significa o seguinte, ó. Eu medi um par de terminais, no caso do central com a ponta de prova positiva, para uma adjacência, no caso, o lado direito, vendo o transistor de frente, tá? Com a inscrição BC548 apontada para a gente, tá? Então veja bem, houve condução, ponto 720, então significa 0,72 volts. Então indica que aqui nós temos uma junção, base emissor ou base coletor, correto? Bom, agora eu vou para o outro lado do transistor, sem tirar o contato da ponta de prova vermelha, no caso. Vou para o lado de cá. Vamos ver essa queda de tensão aqui, qual é o resultado dela. Ponto 716, ou seja, 0,71 volts. O que é que isso significa? Significa que a base é o eletrodo que causou condução para os dois demais eletrodos, correto? Repare que a queda de tensão da base, que no caso aqui é o central, para o lado esquerdo, acusou uma queda de tensão ligeiramente menor do que da base para o lado direito. Então qual é a conclusão que nós temos? Que esse terminal da direita, onde está a ponta de prova
negativa é o emissor, porque a queda de tensão do emissor é ligeiramente maior do que no coletor, ok? Então nós temos da base para o emissor uma tensão de 719 milivolts. Da base para o coletor, 715 milivolts. É aquilo que eu falei, né? Então, da base para o coletor, ligeiramente menor do que da base para o emissor. Portanto, ficam identificados aqui os 3 eletrodos. Base no meio, coletor à esquerda e emissor à direita. Perfeito? Bom, então com isso nós identificamos os eletrodos entre si. Nós podemos identificar agora o estado das junções, ou seja, de base para emissor. De base para emissor. Existe condução? Existiu no sentido direto. Você viu ali, 0,719 volts. Agora no sentido reverso. Vamos ver se existe bloqueio da corrente. Existiu bloqueio, sobrecarga. Então a junção base-coletor está em perfeito estado. O diodo coletor está ok, como você observa. Que ele bloqueou na inversa, ok. E conduziu na direta, ok, também. Então o trecho base-coletor está perfeito, ok? Vamos ver agora base-coletor. Base-emissor, nós fizemos agora base-coletor. Vamos ver. Conduz na direta, ok. Ponto 3 dígitos ativos. Agora na inversa, vamos ver. Na inversa. Bloqueia, corrente, sobrecarga, ok. Bloqueou na inversa, sobrecarga, conduziu na direta. Então, a junção base-coletor está ok também, né? Porque elas conduzem quando de fato devem conduzir a corrente e bloqueiam quando de fato devem bloquear. Perfeito? Bom, agora vamos ver o trecho coletor-emissor. Coletor-emissor, nós vimos que tanto diretamente quanto inversamente deve não conduzir. Por que isso? Por causa das 2 barreiras de potencial que nós temos. De coletor para emissor, temos a barreira de base para coletor e de base para emissor. Portanto, como são 2 barreiras de potencial, não deve conduzir de coletor para emissor. Coletor-emissor, né? Numa polaridade e na outra também não deve conduzir a sobrecarga. Então, está aqui identificado o transistor em relação ao aspecto estado das junções. Como eu falei, só deve haver 2 conduções de corrente, no sentido direto, base emissor e base coletor. Base emissor e base coletor no sentido inverso, e coletor emissor e no sentido direto e inverso deve haver bloqueio. Portanto, das 6 medidas, só 2 devem ser obtidas diretamente. Então significa que as junções estão ok. Esse transistor está perfeito em junções e os seus terminais também foram identificados. Bom, agora identificar a polaridade do transistor, né? Ele é NPN ou PNP. Bom, veja bem, quando ele conduziu, que permitiu encontrar a base para emissor, tá vendo aí? Então houve uma queda de tensão, ele conduziu, correto? Base para coletor, de novo, queda de tensão, conduziu. Bom, nesses 2 testes você viu que a ponta de prova positiva esteve na base, portanto, esse transistor é NPN, porque a base identifica o tipo de material semicondutor. Então esse transistor é do tipo NPN, ok? Observe que se eu tentar medir o contrário, a base negativa, não deve haver condução, ó, no sentido inverso, tá vendo? Então esse transistor não é PNP, e simplesmente NPN. Então o terceiro aspecto foi avaliado, que é o aspecto polaridade. E o último aspecto é a questão do semicondutor, silício ou germânio, sempre em polarização direta. Bom, então da base para o emissor, nós vimos aqui que essa tensão é de 0,72 volts, mais ou menos. Está entre 400 e 800 mili, né? De 0,4 a 0,8 é silício, então esse transistor é de silício,
Você observe aí. Tá vendo aqui? Sentido direto, base, emissor. Agora, sentido direto, base, coletor. Observe o que acontece. A mesma coisa, né? A faixa de tensão aí está entre 0,4 e 0,8 volts. Portanto, esse transistor é de silício. Correto? Então, o diagnóstico final. Esse transistor tem base no centro, visto de frente, né? Com a cara para frente. O coletor está à esquerda e o emissor está à direita. Esse transistor é NPN e é de silício. Está em perfeito estado. Ok? Bom, vejamos o próximo transistor. Esse aqui é igual a esse, né? São transistores iguais. Vejamos esse segundo caso, esse BC549. O mesmo critério, né? Identificando logo a base. Então vamos medir aleatoriamente um par de terminais para ver o que é que acontece. Bom, digamos que seja daqui para aqui, né? Não houve condução. Não houve condução nenhuma. Correto? Então a base não foi identificada ainda, né? Que a base é o elemento que causa condução para outros dois terminais. Agora vejamos essa tentativa aqui. No eletrodo central, positivo para o lado direito. Bom, já houve condução. Então a base conduziu para o lado direito 0,68 volts. E a base conduziu para o lado esquerdo 0,67 volts. Deixa eu colocar aqui. 0,67. Você observe que a base é o do meio e o transistor é NPN, a gente conclui logo, né? E esse transistor é de silício. Concorda comigo? Porque a queda de tensão esteve entre 0,4 e 0,8 volts. E o coletor é o eletrodo que está à minha esquerda, porque a queda de tensão nele foi ligeiramente menor. Observe que de base para coletor deu 0,677 volts. Agora de base para emissor. Olha a queda de tensão, 0,81. Então, no coletor, a queda de tensão é menor do que no emissor em relação à base. Portanto, esse transistor está com as junções em perfeito estado, porque conduziram diretamente base emissor e base coletor e bloquearam inversamente base coletor e base emissor. O trecho coletor emissor, seja diretamente, seja inversamente, não conduz. Ok, então o trecho externo, coletor emissor, está em perfeito estado. Então, novamente, nós tiramos a seguinte conclusão. Nesse transistor, o BC549, né, ele é um transistor NPN, como você observa aqui, né? A base é o eletrodo do meio, à esquerda tem o coletor e à direita é o emissor. Correto? Observe aqui, né? Então, faz o teste da melhor forma possível, tá? Bom, esse BC237, esse terceiro transistor aí como amostra. Vamos identificar logo a base, né? Medindo aleatoriamente 2 entre 3 eletrodos. Então eu tenho, por exemplo, do lado esquerdo para o meio, né? Essa polaridade, vou trocar aqui, sobrecarga, sobrecarga, não conduziu, né? Do central para um extremo, não conduziu em uma polaridade ou em outra polaridade. Bom, agora do central para o lado direito, eu tenho aqui uma queda de tensão. Está percebendo? Então a base é o eletrodo central. Observe que a queda de tensão
deu 0,682. Então esse transistor é de silício, a base é o eletrodo do meio, onde está a ponta de prova vermelha, né, do transistor, correto? No caso a polarização foi direta, base, emissor, né? Base, coletor, no sentido direto, eu tenho que uma queda de tensão ligeiramente menor, vocês observem aqui, ligeiramente menor, como vocês observem aí, né? Perfazendo, portanto, o terminal do coletor. Então, base, coletor, deixa o equipamento parar, que ele varia muito, que é digital. Nós temos uma queda de tensão menor e uma queda de tensão zero vírgula 681. Vocês observem uma certa dificuldade na medição, então possivelmente deve estar havendo problemas nesse transistor, né? E quando essas tensões começam a variar muito com um certo escape de corrente, esse transistor possivelmente está avariado, esse BC237, né? O próximo transistor, o BC327, medindo aleatoriamente um par de terminais, por exemplo, do central para o lado esquerdo. Então já houve condução. Então esse BC237 já houve condução do terminal central para o lado esquerdo. Então significa que a base é o eletrodo do meio. Portanto, esse transistor é PNP. Está percebendo? Uma queda de tensão entre 0,4 e 0,8 volts. Ele é de silício, PNP. Correto? Então a base é o eletrodo do meio, como vocês observam aí. Agora para o lado esquerdo, houve também condução, realmente, a base é o eletrodo do meio. Então para o lado direito a tensão foi maior e para o lado esquerdo a tensão foi menor. Portanto, a base é o eletrodo do meio, o transistor é PNP, ele é de silício, o coletor está à esquerda e o emissor à direita. Essa é a nossa conclusão. E as junções conduziram quando estavam polarizadas diretamente, base emissor e base coletor. E nas outras 4 medições, direta e inversa, coletor emissor. Direta e inversa, coletor emissor e emissor coletor, não conduz sobrecarga. Realmente, o trecho coletor emissor está ok. Nas inversas, base coletor não conduz, ok. O diodo base emissor não conduz, diodo emissor está perfeito, bloqueia na inversa. E base coletor também não conduz na inversa. Realmente o diodo coletor está ok. Então, das 6 medições, apenas 2 foram objeto de condução no sentido direto, nesse BC327. Portanto, o transistor está ok. Né? A base é o eletrodo do meio, o transistor é de base N, o coletor está à esquerda e o emissor à direita. E o transistor é de silício, no caso. Ok? O BC559, mesmo critério, testando aleatoriamente um par de terminais aí, tá? Bom, vamos supor o seguinte, que o negativo do teste eu coloque aqui no terminal central. Já houve uma condução entre 400 mili e 800 mili. Portanto, esse transistor de novo é PNP, correto?
0,677 da base para um terminal do lado esquerdo. Agora da base para outro terminal, 0,684. Portanto, esse segundo terminal do lado direito é o emissor, com queda de tensão ligeiramente maior do que em relação ao terminal anterior. Conclusão: esse transistor ele é de silício, porque as quedas de tensão acusaram entre 0,4 e 0,8 volts. A base é negativa e o transistor é PNP, ok? Bom, a polaridade, como eu falei, o transistor é PNP, base negativa, né? Agora vamos ver, junção base-coletor, conduz perfeito, sentido direto, tá percebendo? Agora no sentido inverso, base-coletor, vamos ver se bloqueia. Bloqueia. Sobrecarga, não conduz na inversa, base-coletor. Perfeito? Bom, agora vamos ver no sentido direto. Base emissor, deve conduzir. Perfeito, conduziu. Com a queda de tensão de 0,685. No sentido inverso, não deve conduzir. Base emissor, realmente, bloqueia. Então significa que os diodos emissor e coletor estão ok. Conduzem na direta e bloqueiam na reversa. Agora vamos ver o trecho externo, coletor e emissor. Nós vimos que não deve conduzir diretamente e inversamente. Vamos ver, coletor e emissor, ok? Inversamente, que o transistor é PNP, tá vendo aí? Não conduz, ok. Agora, diretamente, coletor emissor, que é PNP, de novo, bloqueou, ok. Então, o transistor está perfeito, né? As junções bloqueiam na inversa e conduzem na direta, base emissor e base coletor. Nas outras 4 medições, não há condução, portanto, está perfeito. O transistor tem coletor, base e emissor identificados. O tipo de material é silício, você viu pelas quedas de tensão. As junções estão ok e esse transistor tem polaridade PNP. Ok? Então esse BC559 foi aprovado. O BC558, observemos aqui, mesmo critério, né? Medindo aleatoriamente. Vamos supor que eu coloque esse positivo no terminal central. Vamos ver, do central para algum lado. Não houve condução. Perfeito? Vamos ver agora em outro sentido. Do terminal central para o outro extremo, lado esquerdo. Houve condução. Então significa que esse transistor tem polaridade o quê? PNP. O BC558 é PNP. Perfeito? Repare que o eletrodo comum de condução foi a base. E na base esteve a ponta de prova negativa. Portanto, ele é PNP. Ele conduz na polarização direta. Você viu aí. Né? E bloqueia na polarização reversa. Perfeito? Bloqueia na reversa. Bom, então ele é PNP. Então, vamos ver agora da base para outro terminal. Zero vírgula 703. Agora para o lado de cá. 0,695. Portanto, o emissor é do lado direito. Acusou uma queda de tensão maior do que para o outro extremo. Bom, então fica emissor, base e coletor. Transistor PNP e as junções estão perfeitas. Conduzem na direta e bloqueiam na inversa. Tá? Agora vamos ver o seguinte. Polarização inversa de base e emissor. Base e emissor inversamente. Bloqueia, ok. Correto? Agora, base, coletor, inversamente. Bloqueia também, ok. Então, a junção base-coletor e base-emissor estão perfeitas. Conduzem na direta e bloqueiam na inversa. Agora, a malha externa, coletor-emissor, direta e inversa, deve bloquear, regra geral. Vamos ver, se bloqueia, aparece sobrecarga. Realmente, olha aqui.
transistor é PNP, polarização direta, né? Negativo no coletor, bloqueia para o emissor. Invertendo a polaridade, polarização inversa agora, porque o transistor é PNP. Realmente, o trecho coletor-emissor está ok, portanto, das 6 medições, apenas 2 foram medições com tensões inferior a 1 volt, e o transistor é de silício. Então, o BC558 foi aprovado. Ele é de silício, as junções estão ok, o trecho externo, ele tem polaridade PNP, a base é central, o coletor é à esquerda e o emissor à direita, visto de frente. Aprovado. Agora esse transistor aqui, BC337, né? Vamos ver aí como é que faz, tá? Medindo aleatoriamente. Vamos supor que eu coloque a ponta de prova vermelha no terminal do centro e meça do centro para o lado direito. Se houver condução, esse transistor, a base é no meio. E, consequentemente, fica esse critério para ele, tá? Bom, já houve condução, 0,668 volts, mais ou menos. Correto? Então, encontrei a base. Vou manter a base no positivo e o lado direito, ponta negativa, passar para o outro lado. 0,667. Né? Então, 1/100º de volt denuncia que o coletor aqui é do lado esquerdo e o emissor do lado direito. E a ponta de prova vermelha do teste esteve na base, que fez conduzir para os outros dois lados. Então significa o quê? Que o transistor é NPN, correto? E a base é o eletrodo do meio. Agora vamos ver polarização inversa. Ver se bloqueia da base para o emissor e da base para o coletor. Base inverso para o coletor, bloqueia. Ok, polarização inversa, bloqueia a corrente, indica sobrecarga no equipamento. Base para emissor, inverso, também deve bloquear. Bloqueou. Polarização inversa, sobrecarga no equipamento. É sempre assim. Quando a junção conduz com uma queda de tensão, essa queda de tensão é baixa e a corrente é mais alta. Por isso que conduz a junção, na polarização direta. Na inversa, a sobrecarga acontece e não passa a corrente. Correto? Agora o trecho externo, coletor e emissor, diretamente e inversamente. Veja bem. Em uma polaridade, sobrecarga, não deve conduzir. Na polaridade contrária, também sobrecarga, não deve conduzir. Portanto, qual é o diagnóstico desse BC? O transistor está ok. A base é o central, o coletor está à esquerda, visto de frente, e o emissor à direita. E como as quedas de tensões foram entre 0,4 e 0,8 volt nas medições diretas, isso mostra o transistor de silício. E a polaridade é NPN, porque a base conduziu com uma tensão positiva para os extremos. Ok? Então, realmente, o BC337 está aprovado. Ok, pessoal? Bom, como vocês observam, né, todos esses transistores da série BC que eu mostrei aqui, e outros mais, eles sempre têm a base com eletrodo central, tá? Variando aí o que? Polaridade e a questão de ser de silício ou germânio. No caso aqui, todos esses são de silício, todos eles, né? Todos esses pequenos são de silício. De germânio nós não temos aqui para mostrar. Mas vamos supor que nas quedas de tensões diretas, base emissor e base coletor, houvesse de 0,1 a 0,3 volts, de 100 mil a 300 mil. Então o transistor seria fatalmente de germânio. É bom lembrar que no germânio as correntes de fuga são maiores. Então você poderia ter uma certa dificuldade para medir uma junção polarizada inversamente com uma certa corrente de fuga. Isso é natural dentro dos limites. Vamos ficar esse detalhe para vocês também. Bom, e para fechar o teste, nós vamos ver aqui o comportamento desses dois transistores de alta potência em relação ao que trouxemos. São os tipos 31 e 42, correto? Repare que os transistores de alta potência, eles têm o invólucro, né, metálico, né, furado, essas aletas, para serem fixados com um parafuso em radiadores de calor, dissipadores térmicos, uma vez que são transistores de
maiores potências, consequentemente maiores correntes de coletor e, logicamente, menores ganhos, né? Os ganhos são inversamente proporcionais às faixas de corrente e potência de dissipação, ok? Vamos usar o mesmo critério aqui. Vamos procurar aleatoriamente um par de terminais que faz o transistor conduzir. A base é o eletrodo de comunhão em condução entre esses terminais. Então vamos testar aleatoriamente aí, tá? Continua o ajuste do teste na posição original, teste semicondutores. Vamos ver como fica aqui. Bom, vamos supor que eu pegue o negativo do teste e coloque na região central, tá? Desse tipo 31 e o positivo do lado esquerdo dele. Vamos ver o que é que acontece ali. Eu tenho aqui, eu tenho uma queda de tensão, perfeito? Então, houve uma queda de tensão direta na faixa de 400 a 800 milivolts. Portanto, esse transistor é de silício, correto? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa ponta de prova aqui, do lado esquerdo, a vermelha no caso, e colocar do lado direito. Nessa queda de tensão aqui, a base foi negativa. Portanto, esse transistor é PNP. A gente já deduz isso. Vindo para a ponta de prova do lado direito agora, sem tirar o preto do meio. Lembrando, para o primeiro caso, acusou 506 milivolts. Portanto, condução no sentido direto, transistor de silício, certamente. Né? Bom, vindo para o lado de cá, mantendo a ponta de prova preta no meio e a positiva do lado direito. Repare o que vai acontecer aqui. Eu tive uma sobrecarga, correto? Tive uma sobrecarga. Bom, vamos supor o seguinte, então não foi possível identificar nesse caso aqui, né? Vamos supor o seguinte, que eu coloque a ponta de prova vermelha nesse terminal aqui da esquerda e a preta no terminal central. Eu tive uma condução da corrente, perfeito? Vamos supor que eu mantenha a ponta de prova vermelha onde ela está e mude a preta. Vamos ver se tem condução. Se houver, a base é o do lado esquerdo. Se não houver, não é. Ok? Então veja bem, eu vou manter a ponta de prova vermelha onde está, à esquerda, e tirar agora o preto do meio e colocar à direita. Se houver condução, a base é o lado esquerdo. Houve condução. Perfeito? Então isso mostra que nesse transistor a base está do lado esquerdo. Olha aqui, que eu falei a vocês, né? Nem sempre a base está no meio. A base é o eletrodo de comunhão em condução para os outros dois eletrodos. Então, da base para o extremo da base, que é o lado esquerdo do terminal, para o lado direito, conduziu com 548 milivolts. Da base para a região central, conduziu com 505. Portanto, o que é que nós concluímos? Que o coletor é o eletrodo do meio, porque houve menos queda de tensão. A base é o do lado esquerdo, onde está a ponta de prova positiva, portanto, esse transistor é NPN. O coletor é no meio, com a queda de tensão menor, e o emissor, com uma queda de tensão maior, é o eletrodo do lado direito. Ok? Bom, até agora nós temos essa conclusão. A base, ela é do lado esquerdo e o transistor é NPN, né? De silício. Perfeito? Bom, agora vamos ver o seguinte. Essa junção base emissor e base coletor, elas estão ok? Conduzem na direta e bloqueiam na inversa? Vamos ver. Então, a base que eu já conheço, que é onde está a ponta de prova vermelha, vamos ver se ela
bloqueia na polarização inversa. Vamos ver, da base para o coletor. Bloqueia na inversa, bloqueia, sobrecarga. Então a junção base-coletor está ok, está em perfeito estado, porque ela bloqueou na inversa, acusou sobrecarga, corrente nula, e conduziu na direta. Correto? Tensão menor que 1 volt, no caso silício, 504 milivolts. Então a junção base-coletor está ok, o diodo coletor. Perfeito? Conduz na direta e bloqueia na inversa. Agora vamos ver base-emissor diretamente. Conduz com a tensão maior, uma queda de tensão maior. Por isso que esse lado aqui onde está a ponta de prova preta é o emissor, que a queda de tensão foi maior do que entre base e coletor. Bom, agora na inversa, vamos ver se conduz. Se não conduzir, o diodo emissor está ok. Na direta, conduziu. Na inversa, vamos ver se ele conduz. Não conduz, perfeito. Então a junção base-emissor, que são esses terminais laterais, está ok. Né? Ele bloqueia na inversa, base-emissor, e na inversa, base-coletor, e conduz nas diretas, base-emissor e base-coletor. Né? Bom, agora vamos ver se o trecho coletor-emissor está ok, tanto diretamente quanto inversamente. Bom, então nós sabemos que do lado direito nós temos o emissor. No centro nós temos o coletor. Vamos ver se acusa alguma condução. Se acusar, tem fuga no coletor e emissor, o transistor está com problema de fuga. Se não acusar, está ok. Tá? Então, ó, bloqueia, ok? Esse transistor, ele é o que? Ele é NPN, não é isso? NPN. Portanto, o coletor ele é negativo, ele bloqueou, polarizado diretamente o coletor. Bloqueou, ok, não pode conduzir, como nós vimos. Agora na inversa, do coletor central para o emissor. De novo, bloqueou, perfeito. O trecho coletor-emissor está ok, que bloqueia nas duas polarizações, direta e inversa. Portanto, as duas junções base-emissor e o trecho coletor-emissor estão ok. Então o estado das junções está perfeito. Esse transistor é NPN, porque a base conduziu positiva para os outros dois eletrodos, e ele é de silício porque as quedas de tensões acusadas estão entre 400 e 800 milivolts. Portanto, esse tipo 31 está aprovado, com a seguinte sequência de terminais, da esquerda para a direita, visto de frente. Base, coletor, emissor. BCE. Ok, pessoal? Bom, agora vamos para fechar o teste, pegar o TIP 42, né? Vamos ver o que é que acontece com o TIP 42. Esse TIP 31 foi NPN, não é assim? Nós vimos de silício, base à esquerda, coletor no meio, emissor à direita e polaridade NPN. Vamos agora para o TIP 42, procurar um par de terminais que viabilize a condução da corrente. Ok? Bom, vamos fazer aqui aleatoriamente, procurando encontrar um par de terminais. Vamos supor o seguinte, que a gente teste do central para o lado direito, em determinado sentido, correto? Sobrecarga, não conduziu. Agora no sentido inverso. Não conduziu, então a base não está aqui. Perfeito? Então se eu medir no sentido direto e inverso e não detectei condução, significa que a base não está presente. Porque o circuito de polarização, para fixar o ponto quiescente na polarização estática, isso aqui é polarização estática, ele é fixado na base. Então, se eu não identifiquei condução nas medições direta e inversa, então não existe eletrodo de base envolvido nesse processo. Então, a base não é nenhum dos dois. Perfeito? Agora, vamos ver para o lado esquerdo do transistor. Vou medir aleatoriamente outro conjunto de terminais, tá? Vamos supor esquerdo e direito.
aleatoriamente. Não conduziu num determinado sentido. No inverso, extremo a extremo. Conduziu. Então significa que a base está aqui em algum canto. Perfeito? Houve condução aí, ó, menor que 1 volt. Sempre quando há condução, a queda de tensão é menor que 1 volt. Então a gente achou a base. A gente achou a base aqui. Deixa eu ajustar aqui o equipamento. Nós já achamos a base do transistor. Perfeito? Vou manter o terminal negativo do lado esquerdo e vou testar o vermelho agora no centro. Realmente, significa que houve condução para outros 2 terminais. Então a base é onde está o quê? O negativo. Então significa que essa base está do lado esquerdo e esse transistor é PNP, o tipo 42. Não é isso que nós podemos concluir? Porque a base é o eletrodo de comum condução para outros terminais. Se a base conduziu com o negativo para o terminal central, né, e conduziu para o terminal da direita, então a base é o eletrodo do lado esquerdo. E essa base é negativa. Então já identificamos o quê? O eletrodo de base e a polaridade do transistor. No caso aqui, que polaridade é essa? PNP. Por quê? Porque a base que está à esquerda, nela está conectado o terminal negativo do teste, a ponta de prova negativa. Correto? Bom, agora vamos ver o seguinte. Esses eletrodos aí, esse transistor é de silício, logicamente, né? Porque essas quedas de tensões estão entre 400 e 800 milivolts. Agora, identificando o estado das junções. Base para um terminal. Conduz na polarização direta, não é isso? Vamos ver se na inversa ele bloqueia. Se bloquear, esse trecho está ok. Vamos ver se bloqueia. Na direta conduziu, na inversa vamos ver, bloqueou. Então da base para o terminal direito, bloqueou. Então esse trecho aí está ok. Perfeito? Bom, vamos ver agora o seguinte, da base para o terminal central, conduziu na direta. 0,553 volts. Agora na inversa, vamos ver. Bloqueou. Perfeito? Então essa junção também está ok. Bom, qual foi a maior das tensões? Da base para o lado direito, que deu 0,556 volts, ou da base para o terminal central, 0,552. Aqui nós deduzimos que o emissor está onde? À direita. E o coletor no centro. Perfeito? Porque da base que é negativa para o coletor, deu 552 milivolts. E da base negativa para o emissor do outro extremo, deu 556. Né? Poucos décimos, centésimos aí de volts acima. Porque a tensão entre base e emissor é ligeiramente superior do que base e coletor. Bom, então isso permite dizer que esse transistor é transistor de silício, né? Porque essas tensões estão entre 400 e 800 milivolts. A base ela é negativa para os outros 2 eletrodos, como você observa. Portanto, a polaridade é PNP. Esse transistor é PNP. A base é negativa. PNP, ok? Nas diretas. Só é possível identificar polaridade nas diretas, como vimos na explicação. Né? Nas inversas, ele sempre bloqueia. Correto? E, finalmente, o estado das junções. Base emissor, você viu que conduziu na direta e bloqueou na inversa. Base e coletor também. Agora vamos ver o trecho externo, coletor emissor, malha externa.
Coletor emissor, já sei que coletor é no centro, né? O transistor ele é PNP, não é isso? Portanto, o coletor, se ele é PNP, o coletor é o quê? 2-. Então o coletor é diretamente polarizado com a ponta de prova preta e a vermelha no emissor. Bloqueia, correto? Tanto na polarização direta, coletor-emissor, como na polarização inversa, coletor-emissor. Perfeito. Então o transistor foi aprovado, né? O coletor e o emissor diretamente e inversamente bloqueiam, indicando sobrecarga, bloqueio da corrente. Nas diretas, base emissor e base coletor conduzem, e nas inversas, base emissor e base coletor bloqueiam. Conclusão do TIP 42. O transistor está perfeito estado, não tem fuga. A base é o eletrodo da esquerda, o coletor é o do meio e o emissor é o da direita, visto de frente, né? Esse transistor é de polaridade PNP e ele é de silício. Ok, pessoal? Então, fica aí para vocês esse exemplo de teste do transistor com o multímetro digital, né? Comprovando aquilo que a gente explicou anteriormente na análise geral do comportamento dos transistores, né? Pode acontecer de haver um transistor de grande potência e não ser possível testar com os multímetros convencionais. Por quê? Porque o multímetro ele tem uma capacidade de fornecer tensão. Quando você tem uma tensão de sobrecarga de 1 volt, isso aí pode ser pouco para algumas séries de transistores de alta potência. Então você precisa usar um multímetro de maior capacidade de tensão, no caso 2,55 volts aproximadamente, para conseguir testar transistores de maiores, que exijam maiores correntes de teste. Ok? Então fica aí essa informação para vocês, né? E tão logo a gente se encontre nas aulas práticas, vamos ter a oportunidade de vocês fazerem esses testes, né? Comprovando os estados de regularidade ou de anormalidade dos transistores bipolares. Espero que tenha sido útil para todos. Obrigado e até logo.